Vamos à ministração do programa de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Você já se viu diante de situações impossíveis de serem resolvidas, solucionadas? Você já se viu como se estivesse diante de um despenhadeiro de onde não tem saída, para onde não há escape? Você já se viu assim? Pois é exatamente nesses momentos que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, quem sabe faça sentido. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Deus é sábio e em todos os seus caminhos, em toda a sua palavra, em todas as suas ações, em toda a sua autoridade, Ele se manifesta. Ele está no governo, não nós. Ele está no controle, não nós. Ele permanece sendo o Senhor e não nós. Então eu preciso compreender, querido e dileto rádio ouvinte, que a loucura de Deus, ou aquilo que eu classificaria como insano, para Deus é perfeitamente viável e possível. Eu estou limitado pelos marcos da minha existência. Viverei pouco, não consigo voar, não consigo caminhar muito rapidamente. O meu corpo deteriora-se dia a dia, o envelhecimento é flagrante, mas a loucura de Deus, por exemplo, é Jesus. A loucura de Deus é o Verbo se fazer carne e habitar entre nós. A loucura de Deus é acreditar em mim mais do que eu mesmo, quem saiba, acredite. Lembram-se de Gideão? O anjo do Senhor o visita e diz a ele: Gideão, és forte? O Senhor te viu. E Gideão olha e diz assim: olha, não sou eu não. Eu não sou esse indivíduo forte de Deus, não. Loucura de Deus. Deus acredita em você e acredita em mim, e acredita que nós podemos fazer mais, infinitamente mais, em seu nome do que qualquer um de nós conseguiu prever ou imaginar. Mas olha, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Sabe de que modo? É Deus estabelecendo para você e para mim limites que os outros não conseguem alcançar. É Deus fazer a você e a mim promessas que aos outros é impossível de se fazer. Deus olha para nós de forma diferente e age para conosco de forma tão íntima e tão perfeita e de forma tão maravilhosamente assombrosa que isso se torna loucura. E essa é a força de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa alma num dia como o dia de hoje. Escute isso em Cristo Jesus, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, veja como esta palavra evolui e de que forma ela se apresenta. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Livramento. Imagine o apóstolo diante dos gentios, diante de reis, diante de sacerdotes religiosos, levitas, medíocres e limitados pelo peso da religião de seu tempo. E ele declara: o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor me deu forças. Para quê? Para que eu anunciasse a mensagem plena. Na verdade, ele diz uma outra coisa, um pouco mais séria. Ele diz: para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, ou seja, instrumento. Ele reconhecia que a sua força estava na obediência e na instrumentalidade do apóstolo diante de seu Deus. Ou seja, você vale pelo que é útil. Aos olhos de Deus, a importância da minha e da tua vida estão exatamente na nossa capacidade de obedecer, de ir e vir, de ouvir, de entender, de abstrair, de processar a vontade de Deus para os homens.
Se você é apóstolo, se você é servo, se você é ministro, se você é diácono, se você é aquele que a serviço de Deus se apresenta, eu e você precisamos aprender a depender de Deus, a andar na força de Deus, a viver na força de Deus, a crer com a força de Deus, porque senão a nossa história termina no 0 a 0. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Vejamos o que diz o texto bíblico. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Oh, como nós precisamos compreender que Deus não é homem, que o que ele pactua, ele cumpre e cumprirá sempre. Como é difícil medirmos Deus fora das nossas réguas. Devemos compreender que Deus é Senhor e nós, criaturas suas, jamais seremos como Ele é. Então, toda vez que avaliarmos a força que temos, a autoridade delegada, o poder distribuído, o renovo recebido, sempre o façamos sob a ótica de Deus. Se é que você pode, se é que eu consigo. É olhando com o olhar de Deus que talvez consigamos compreender o que Deus vê quando olha para nós. Talvez você olhe para você e não veja absolutamente nada. Deus vê Gideão. Talvez você olhe para você e não veja nada além que Daniel, o Senhor vê Daniel na cova dos leões. Talvez você veja Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor vê Sadraque, Mesaque e Abednego de pé dentro da fornalha, testemunhando do poder que há no Senhor. Nós somos convidados a olhar, a enxergar com os óculos de Deus, com as lentes de Deus. Isso as Escrituras Sagradas nos proporcionam. Já notaram quanto tempo passamos falando das nossas impossibilidades? Já anotaram quantas vezes dizemos ao longo de um dia que não podemos, que não é possível, que não chegaremos, que não será, não se materializará tal coisa, não será possível alcançar tal vitória, tal bênção? Já notaram quanto tempo a gente passa louvando as nossas impossibilidades em detrimento do tempo que deveríamos passar de joelhos, clamando a Deus por aquilo que nos é impossível? Pois essa é a postura daquele que teme, crê, que vive debaixo do poder e da graça do Deus a quem servimos. Isaías capítulo 12, versículo 2, parece que é um prolongamento de Deuteronômio capítulo 31. Lembram-se? Nós lemos que a ordem do Senhor era que não ficássemos apavorados, que não temêssemos, porque o Senhor nosso Deus estaria conosco. Olhem o que o livro de Isaías registra, no capítulo 12, versículo 2. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação, o meu livramento, a resposta para a minha vida, a bênção para a minha existência. É o Senhor. Nunca será sobre eu ou você, nunca será sobre nós, sempre será sobre Deus, será sobre sua autoridade, será sobre seu poder, será sobre sua justiça, será sobre sua graça, será sobre sua autoridade. É isso que eu quero chamar você, querido, querida de Deus, a entender, a enxergar durante a mensagem de hoje. Se eu olhar para a minha própria existência e para as minhas próprias limitações, eu morrerei certamente sem ver os milagres de Deus. Se eu olhar para as impossibilidades que se apresentam diante do meu caminho e para os problemas, os percalços da existência humana, certamente eu agirei como toda e qualquer pessoa o faz. Mas se eu conseguir colocar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, se eu conseguir confiar um pouquinho no Senhor, eu terei a possibilidade de viver o melhor de Deus para a minha vida. Isaías capítulo 12, versículo 2, quando apresenta o Senhor como a nossa salvação. Esse texto está dizendo que o livramento, que a remissão eterna, que a bênção eterna, que a vida eterna estão nas mãos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13. Vamos ler o que diz esse texto, querido de Deus.
estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13. Eu ignoro esse evangelho do mimimi, eu ignoro esse evangelho da hipersensibilidade, eu ignoro esse evangelho do tô fraco, do é impossível, do não vai dar, do já perdeu, como evangelho de Cristo. Eu não acredito nesse evangelho. Não desconheço, não ignoro as minhas limitações, mas, de novo, não se trata e não se tratará de mim ou de você. Então, estar vigilantes, mantermos o nosso coração firmes na fé, ser homens de coragem, sermos fortes no Senhor, são pressupostos dados por Deus através de Paulo. Paulo está exortando a igreja da cidade de Corinto, mas está exortando o meu coração. A vigilância, a firmeza, a coragem e a força que vem do Senhor, a autoridade que vem do Senhor. E é assim que nós somos confrontados por Deus diante da nossa humanidade. Querido, querida de Deus, se você olhar para baixo, você cai. Se você olhar para o lado, você desiste. Se você olhar para trás, você apostata. Nós precisamos olhar para frente e pôr os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E de volta a Isaías, desta feita no capítulo 33 e verso 2, conseguimos encontrar esta pérola: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã. Senhor, sê Tu a nossa salvação na hora do perigo. Esta deve ser a nossa oração. Oração feita ao Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. A oração de dedicação, a oração de súplica, a oração de reconhecimento da autoridade de Deus sobre a nossa vida e sobre o mundo dos homens. A oração de reconhecimento da soberania do Senhor em detrimento da minha pequenez e da minha pouca autoridade, ou quem sabe nenhuma. É aí que Deus toma em suas mãos a minha vida e os meus problemas. É aí que Deus se coloca de pé para abençoar e salvar e livrar a minha alma. E é isso que eu quero convidar você a fazer no programa de hoje. As lutas são grandes, os problemas difíceis, você não tem tido descanso, você não tem tido alívio. O Evangelho de Jesus é para os doentes mesmo, não é para os sãos. O Evangelho de Jesus não é para quem está com tudo de boa e que não precisa de Jesus para nada. O Evangelho de Jesus é para quem reconhece que é nele que está a sua, a nossa, a minha salvação. E é isso que eu quero convidar você a fazer no programa de hoje. Não sei quem você é, não sei aonde você está, não sei o que você vive. O que eu sei é que a Bíblia Sagrada tem resposta de Deus para a tua e para a minha alma no dia de hoje. Em Cristo você pode ser liberto, você pode ser abençoado, você pode ser livre, você pode ser edificado. Em Cristo você pode ser salvo. E talvez seja essa a proposta derradeira que o Evangelho é poderoso para propor a você e a mim no dia de hoje. Quero convidar você a uma breve palavra de oração. Vamos conversar com o Senhor. E esse é o momento em que nós colocamos a nossa vida à disposição do Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe e que tudo pode. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, te damos graças e o fazemos com convicções e certezas irremovíveis de que o Senhor é poderoso sobre a nossa vida, de que o Evangelho de Cristo é a solução para a demanda humana, que os livramentos que provêm de Ti são definitivos, maravilhosos e são terríveis, tremendos para a nossa vida. A última palavra vem de Ti, o consolo vem do Senhor,
A presença do Senhor é a razão da nossa confiança e alegria. E eu quero orar por aquele que me ouve e que precisa de um milagre. Ó Deus, o Senhor sabe quem somos, o que vivemos, aonde estamos, e o Senhor sabe aquilo do que realmente precisamos. Talvez não saibamos como pedir, ou o que pedir, talvez não compreendamos de que maneira Deus pode intervir em favor da nossa vida, de que maneira o Senhor pode se levantar e se manifestar, mudando a nossa história. Mas o Senhor sabe, e oro pelo meu ouvinte, oro por suas lutas, por suas batalhas, oro por seus dilemas e peço a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que nesta noite, que neste dia recebem a tua palavra. Todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e abraçam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, fica conosco. Aquele que se entrega, escreva o seu nome no livro da vida. Aquele que volta aos braços de Jesus durante esta programação, reavive sua fé, reavive o seu nome, reavive sua esperança, renove sua fé. Oro por aquele que consegue crer e consegue entregar-se sem reservas ao controle e ao governo de Jesus Cristo, do único que reina e vive para todo sempre. Obrigado a Deus. Sei que o Senhor ouve a oração de sua igreja e ouve a oração daqueles que te temem. É assim que oramos e agradecemos e o fazemos em Cristo Jesus, o único que reina e vive para todo sempre. Amém e amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, servo do Deus Altíssimo, filho de Deus, criatura de Deus, eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu sei que Deus preparou esse encontro. Você não está aí do outro lado à toa. A gente não está conversando à toa. A gente não está transmitindo a mensagem do Evangelho à toa. A gente está fazendo isso em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus, tem uma palavra de vitória para você no programa de hoje. Guarde essa palavra em seu coração. Eu tenho certeza que se você conseguir crer, se em seu coração for gerada fé, sua vida nunca mais será a mesma. Aqui voltaremos no próximo programa, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe e guarde, e que a mão do Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sua alma, sua casa, seu lar, sua família. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amém.